A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos chegando com mais um momento do PLAB, Plano de Leitura Anual da Bíblia, dando sequência ao segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filho do rei Jeorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra 1/3 parte estará à porta de Sur, e a outra 1/3 parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos, e as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei, e rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, como também os seus altares,
e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os seus altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Segundo Reis, capítulo de número 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Beceba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxeram à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca, se fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham ao seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantária para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas
o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifícios de pecados, se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram, e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo de número 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual Deus na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel.
E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em África até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém.